Então, boa noite a todos, né? Felicidade poder estar com vocês aqui. Agradeço ao pastor Lucas, que fez esse convite para a gente estar aqui visitando eles e também trazendo uma mensagem para a igreja, né? Então, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Então, livro de Mateus, capítulo 13. O livro de Mateus, creio que os irmãos sabem, foi escrito pelo apóstolo, que o nome dele era Levi, e ele era um dos seguidores de Jesus bem próximo, né? Então ele quis registrar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu com Jesus e o evangelho que Jesus tinha dito para que ele propagasse no mundo. Um dos temas importantes dentro do livro de Mateus é o reino de Deus. E é disso que nós vamos falar hoje. Vamos ler o texto, vamos ler do versículo 44 até o versículo 50. Mateus, capítulo 13, 44 a 50. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a recolheram, arrastaram para a praia, assentados, escolheram os bons peixes para os cestos e jogaram os peixes ruins fora. Vamos ler só até aqui por enquanto. Então, vamos fazer uma ilustração para vocês refletirem. Eu creio, provavelmente, né, posso ter certeza que nenhum de nós aqui viu uma pérola original. Alguém já viu uma pérola original na vida? Eu nunca vi. Então, as pérolas são joias muito valiosas, são muito importantes mesmo. Elas valem muito dinheiro, porque elas são bem raras. Elas nascem dentro de ostras. Tem vários tipos de pérolas. Agora imagine que você está andando na rua, e aí você olha no chão uma coisa brilhante, aquela coisa bonita, branca, brilhando, e no meio do nada, você andando na cidade, você acha uma pérola daquela. Você ia ficar feliz, não ia? Rapaz, um negócio valioso desse, tá aqui no meio do nada, não tem nem como saber de quem é, não tem nome, não tem nada. Aí você pega aquela pérola, muito valiosa, você fica feliz porque você acha aquela pérola. Aí pronto, você continua andando, chega lá na frente, você encontra um conhecido seu. Aí esse conhecido tem uma coleção de bolinha de gude. Aí esse conhecido diz para você: olha, vamos fazer negócio? Eu dou essa coleção de bolinha de gude que eu tinha quando era criança, eu troco pela sua pérola. Você ia trocar com ele? Claro que não, né? Bolinha de gude não vale nada, mas aquela pérola vale muito, é de valor. Agora imagina o seguinte, que fosse Salomão que estivesse andando na rua, e ele achasse essa pérola. E aí, outra pessoa, um rapazinho aí, né, inteligente, chegasse com essas bolinhas de gude para ele, e disse: olha, Salomão, eu tenho um monte de bolinha igualzinha aqui, você quer trocar comigo? Você acha que ele ia querer uma bolinha, a pérola, ou ia querer várias? Ele ia querer várias, ele ia trocar, óbvio, né? Mas por que ele ia fazer isso? Porque ele não sabe o valor daquela pérola, ele não sabe. Então a nossa ideia hoje é essa. Nós precisamos reconhecer o valor do reino de Deus. Ele é algo muito precioso, é algo muito importante. Quando nós reconhecemos esse valor do reino de Deus, isso muda a forma como nós enxergamos a vida. Muda como nós enxergamos nós mesmos. Se nós enxergarmos o valor do reino de Deus. E aqui o que Jesus faz, ele, se você voltar um pouco aí no capítulo 13, lá no início, né, verso 1, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou no barco. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas Jesus falou a eles por meio de
parábolas. Então, voltando lá para o nosso texto, mais na frente. E aí continua, Jesus vai falar várias parábolas. Aí chega lá no versículo 44, é o nosso texto. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que é criada para transmitir um ensinamento, uma ideia, um conhecimento. Principalmente conhecimento espiritual, uma verdade espiritual. Algumas parábolas, elas contêm mais de uma verdade importante. Mas geralmente, as parábolas que nós temos aqui na Bíblia, elas têm uma verdade mais importante, a verdade central. Elas são histórias que são criadas, baseadas em situações do dia a dia. Ó, Jesus estava aqui num lago, né? Ele chama de mar, mas era um lago muito, muito, muito grande. Parecia um mar. E Jesus estava ali no barco e começou a ensinar para aquelas pessoas, através de ilustrações das coisas da vida, coisas do dia a dia. Como ele fala aqui dos pescadores, ele fala de uma pérola. Imagine, uma pérola, podia ter uma pérola ali embaixo dele ali, uma ostra debaixo daquele lago, né? Porque existem pérolas de água doce e de água salgada. E aí ele falando das coisas do dia a dia, ó, uma pérola, um homem vende, um vendedor de pérolas, pescadores jogando coisas do dia a dia. Então ele ensinava para as pessoas através de coisas do dia a dia. Então a parábola é isso, ele é um ensinamento, uma história que é criada para que as pessoas aprendam algo. Mas a parábola ela tem uma intenção, não é só uma história para entreter. Ela é uma história que nós aprendemos algo com ela e que a própria história exige uma resposta de nós. Toda parábola ela exige uma resposta, uma reação. Não é algo que nós ouvimos, ouvi e aprendi. Não. Toda parábola ela traz para nós algo que nós devemos reagir. Então é isso que Jesus está fazendo. Essa é a motivação de Jesus. Jesus quer ensinar algo para as pessoas, ele quer ensinar algo para nós aqui, que nós vamos ouvir, aprender, mas nós temos que ter alguma reação. Não é só aprender e pronto. Mas isso tem que mudar o nosso coração. E aí ele vai falar aqui sobre o reino de Deus. Vendo aí no versículo 44, né? Ele diz, o reino dos céus é semelhante a... Então muitas vezes as parábolas começam assim, olha, existia algo e era assim, assim, assim. Ou o reino de Deus é parecido com isso. Então ele faz uma comparação. Então ele vai dizer aqui que o reino de Deus é semelhante a algo. Mas o que é o reino de Deus? A gente ouve essa expressão e às vezes a gente não se pergunta muito bem. O que é o reino de Deus? A palavra reino tem a ver com governo, com domínio. Então aqui o reino de Deus é o domínio de Deus. É como o mundo deve funcionar de acordo com a vontade de Deus. É assim, olha, como as coisas que Deus criou se relacionam com Ele, de acordo com a vontade dEle. Como é que todas as coisas se sujeitam a Deus? É assim. Aí Jesus conta uma parábola para que as pessoas entendam. Nós precisamos entender o reino de Deus. Então, resumidamente, é isso aqui que nós vamos trabalhar, mas nós vamos detalhar aqui cada um desses trechos. Aí ele conta, nós lemos 3 parábolas. A primeira parábola é do tesouro escondido, a segunda parábola é da pérola de grande valor, e a terceira parábola que nós vamos falar é sobre a rede que passa ali no lago e pega alguns peixes. Mas vamos de início aqui. No verso 44, vamos ler de novo. Eu vou ler aqui em outra tradução. Diz assim, o 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que fora escondido num campo. Campo aqui entenda um terreno, uma propriedade, ou até uma roça. Muito provavelmente aqui é uma roça. O qual, né, esse tesouro, tendo sido encontrado por um homem, esse homem o reescondeu. Ele encontrou e o escondeu de novo. E então, pela alegria dele, né, esse homem, ele vende tudo que ele possui e compra aquele campo. Motivado em quê? Motivado naquele tesouro que ele encontrou no campo. Mas que história é essa aqui, né? Pra gente parece estranho. Eu estar no campo, acho um tesouro. Tem tesouro aqui? Se cavar aqui, será que a gente acha um tesouro? Acho que não, muito difícil. Por que isso? Muito antigamente, talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa história, né? As pessoas, elas tinham o costume de guardar as riquezas delas em casa, né? Não tinha banco, não tinha, né, dinheiro virtual. Era dinheiro mesmo. Às vezes não era dinheiro, eram joias. Era peças de metal precioso. E elas escondiam, elas guardavam para quê? Para que ninguém roube, óbvio. Mas como é que algumas pessoas guardavam, né? Aqui no Nordeste eles chamam de botija, né? Não sei se aqui no Rio Grande do Norte é assim também, tem essa expressão, né? Mas lá no Ceará tem.
a botija, né? Antigamente eles guardavam uma botija, era um vaso, e eles escondiam. Às vezes até enterravam, guardavam para ficar seguro. Olha, ninguém sabe onde é que está, só eu sei, ninguém vai achar. E aqui esse homem está lá, talvez trabalhando no campo, né, com a enxada, ele bate. Uma coisa diferente aqui. E ele vai lá, escava e acha uma botija. Quando ele abre a botija, rapaz, tesouro é esse? Oh, coisa boa. Aí ele pega o tesouro e vai embora com ele. É isso que a história conta? Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai e vende tudo para comprar o terreno. Mas por quê? Por que ele não pega o tesouro e leva para ele? Porque no contexto aqui, ele é uma pessoa honesta. Ele está fazendo o que é certo. Ele não quer roubar o tesouro não é dele. Então o tesouro pertence a quem pertence o terreno. Talvez nem foi o dono do terreno que escondeu o tesouro aqui. Eu estou falando aqui como se fosse uma realidade, né? Mas a história que Jesus inventou. Mas é só para a gente entender. Então, provavelmente, esse tesouro não era do dono do terreno. Era um tesouro antigo, que foi guardado ali, escondido, e ele nem sabia mais que existia aquele tesouro, ele nem sabia. Então, o homem foi, comprou o terreno para conseguir o tesouro. Então, ele fez isso. Por quê? Porque o tesouro era valioso. Porque o tesouro era algo importante para ele. Ele quis aquele tesouro. Então, nós, aqui, nessa primeira parábola, devemos entender que nós precisamos reconhecer o elevado valor do reino dos céus, do reino de Deus, do reino do Filho de Deus. Nós precisamos reconhecer esse valor. Aqui, o foco dessa parábola aqui é nessa expressão, o tesouro escondido no campo. É um tesouro que nem todo mundo via. Não era algo que as pessoas... Porque imagine, estava um tesouro valioso ali, se existisse uma pérola ali naquela avenida ali, vocês acham que ela ia demorar muito tempo ali no chão? Não. A primeira pessoa que visse ia pegar, porque era valioso, é valiosa. Então, essa ideia que Jesus quer trazer aqui. O reino de Deus, ele é algo valioso, ele é muito valioso, só que as pessoas não percebem o valor dele. Ele é como se fosse algo escondido. O reino de Deus, ele não é visto pelas pessoas como algo importante. Por que essa igreja não está cheia? Tem muitas pessoas ali comendo. Por que elas não estão aqui? Ah, é por causa disso, por causa disso. Tudo bem, às vezes pode existir várias razões, mas a principal razão é porque as pessoas não percebem o valor do reino de Deus. Elas não percebem o valor de Deus. Para elas não é importante. Esse tesouro está escondido para elas. Elas não conseguiram achar esse tesouro ainda. Elas precisam encontrar esse tesouro. No dia que elas enxergarem o valor desse tesouro, aí elas vão querer dar tudo que elas têm para experimentar o reino de Deus. Mas nós que dizemos que cremos em Jesus, teoricamente nós já percebemos esse valor. Mas é algo que nós precisamos crescer em percepção. Perceber ainda mais todo dia. Não importa se eu tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30. O reino de Deus é algo muito mais valioso do que nós percebemos. E às vezes ele pode estar escondido para nós. Ele pode estar encoberto. Muitas pessoas no mundo, elas desejam para as vidas delas o quê? Riqueza. Elas desejam paz, desejam saúde, desejam alegria e satisfação, porque isso é o que vai fazer com que elas se sintam bem na vida. É o tesouro delas. Mas para elas, o reino de Deus não é algo valioso, não é algo importante. Elas não se preocupam com isso. Elas não fazem nada para experimentar esse tesouro. Jesus para elas é apenas mais alguém. Ah, tá lá Jesus no céu, eu creio que ele existe, mas tudo bem. Ele tá lá, ele no canto dele, eu aqui no meu canto. Quando eu precisar de algo, eu falo com ele. Mas elas não se doam para ele. Elas não buscam, elas não creem nele. Elas não se aproximam dele como algo valioso. Ela é igual a Salomão. Porque Salomão encontrou a pérola e para ela, olha, me dá essas bolinhas de gude aí, eu prefiro elas. Então as pessoas são assim. Elas não entendem o real valor. O tesouro para elas está escondido. A segunda ênfase que Jesus dá aqui nesse texto é nessa atitude, que o homem vai e vende tudo o que possui para comprar o campo. Então ele viu o valor e foi por isso que ele vendeu o que ele possuía para comprar aquele campo. Foi isso que ele fez. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Nada nesse mundo, qualquer prazer, qualquer riqueza, nada no mundo vai se comparar ao valor do reino de Deus. Nada. Nem a nossa saúde, nem os nossos bens,
nem o nosso conforto. Nada, nem a nossa família. Por mais que ela seja importante, nada se compara ao valor do reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, lembra que eu expliquei no começo. Não é simplesmente a igreja é importante, muito importante, porque ela faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é o nosso próprio relacionamento com Deus, é a nossa vida com Ele. É o valor que nós damos a Deus. Esse é o reino de Deus. Então, quando nós enxergamos o real valor do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo, isso desperta em nós uma profunda atenção. Imagine, se aquele homem está cavando ali, encontra o tesouro, ele diz, deixa para lá. Você acha que ele ia fazer isso? Ele não ia. Da mesma forma é quando nós encontramos Jesus. Ele parece maravilhoso para nós. Ele é algo importante. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus de forma nenhuma, era ateu. Lendo a Bíblia, eu fiquei impressionado com a pessoa de Jesus. Eu já sabia que Jesus existia. Mas quando eu vi a sabedoria dele, a bondade dele, aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, como? Como um homem desse existiu? Por que ele fez tudo isso que ele fez? E eu fui lendo mais a Bíblia e Deus me fez ver o valor que ele tinha. Lendo a Bíblia, eu consegui perceber que Deus era mais importante do que eu mesmo. Porque para mim, o que era mais importante no mundo? Eu. Então era isso. Se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos até dizer isso. Olha, muitas vezes eu amo outras coisas mais do que a Deus. Eu amo mais do que a Deus. Para mim, às vezes, pode, até nós crentes, às vezes nós não percebemos o tamanho do valor de Deus. E nós colocamos outras coisas no lugar do valor de Deus. Mas ele não. Nós devemos reconhecer o elevado valor do reino de Deus. Isso. Deus é em primeiro lugar, em todas as coisas. Não quer dizer que nós vamos rejeitar as outras coisas, mas que em todas as coisas nós amamos Deus. Na nossa família, no nosso trabalho, em tudo. Tudo é para Deus. Tudo. Por isso nós existimos. E agora vamos aqui passar para a segunda parábola. 45, versículo 45. Diz assim: E do mesmo modo, o reino dos céus é semelhante a um homem comerciante que procura por belas pérolas, pérolas valiosas. Tendo encontrado uma dessas pérolas de extremo valor, ele partiu, vendeu tudo o que possuía e então comprou aquela pérola. Da mesma forma aqui, quando Jesus fala desse homem, não é um homem que colecionava pérolas, colecionava coisas valiosas. Ele não queria simplesmente guardar aquilo, ele queria o lucro. Ele era um negociante, era um vendedor. Ele queria uma pérola de grande valor para quê? Para conseguir lucro. Porque aquilo era importante para ele, era valioso. Pensa, a ideia aqui é muito parecida com outro texto. Então, ele vai fazer isso. Ele vai, procura essa pérola e ele fez algo para conseguir essa pérola. O foco dessa segunda parábola é diferente daquela primeira. O foco aqui está na atitude do homem. Na primeira, o foco é no valor, no tesouro escondido. Aqui o foco é no que o negociante fez para conseguir aquela pérola. Porque ele era um vendedor. Ele não ia simplesmente dizer assim, olha, essa pérola é muito grande, muito valiosa, muito bonita. Me dá ela. Aí você acha que o outro ia dar para ele? Claro que não. Ele teve que se esforçar para conseguir aquela pérola. Ele teve que fazer algo, ele teve que ter alguma atitude. Ele teve que ter alguma reação. E aqui é o foco de Jesus, é na reação. Quando nós vemos o valor do reino de Deus, o valor de Cristo, isso automaticamente deve fazer uma reação em nós. Não tem como nós vermos algo valioso e dizer, olha, tudo bem. Não. Então, o foco aqui dessa segunda parábola é exatamente essa. Estar diante do reino de Deus não é algo neutro. Não é como se eu vejo ali e digo assim, olha, tá bom. Algo qualquer. Não. Ou você age diante do reino de Deus, reconhecendo o elevado valor que ele tem, ou você age ignorando esse verdadeiro valor que o reino tem. Só tem essas duas opções. Não tem como reagir de uma forma e não valorizar ou valorizar. Ou é uma coisa ou é outra. E aí, só que aqui, vamos pensar bem, né? Quando o foco aqui é exatamente isso, ó, que tudo que nós amamos e tudo que nós fazemos da nossa vida tem que partir desse reconhecimento. Nós reconhecemos o elevado valor da pessoa de Jesus. Ele é importante, ele é valioso, ele é alguém que nós devemos amar com todo o nosso ser.
E agora? E aí Jesus diz, agora você tem que reagir a esse conhecimento que você tem. Você sabe disso? Sei. Pois agora viva isso. Faça isso. Ame a Ele. Ame com todo o seu coração. Doe a si mesmo a Ele. Aqui no texto, o foco é quando diz aqui no verso 46. Quando encontrou a pérola, quando encontrou a pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Aí você vai me dizer, então eu estou aqui nessa igreja, eu vou ter que vender tudo que eu tenho e dar para a igreja. É isso? Será que é isso que ele está dizendo? Não, nada a ver. A coisa mais valiosa que nós temos é a nossa alma. Não é os nossos bens, é o nosso coração. Quando Jesus diz aqui que ele deu tudo para comprar aquela pérola, ele deu a si mesmo. Ele queria aquela pérola. Ele não deu para uma pessoa, ele não simplesmente deu para uma igreja, porque aqui não tem nem contexto de igreja. Ele está falando do reino de Deus, do relacionamento da pessoa com Deus. Ele não está falando diretamente aqui de dinheiro, de bens materiais, não. Claro que envolve. Amar a Deus com os nossos bens materiais é essencial, porque senão nós somos avarentos. Se nós amamos mais os nossos bens do que a Deus, os nossos bens se tornam nossos ídolos. Mas aqui o texto está falando da nossa atitude, do nosso coração. Significa de que no mais profundo do nosso ser, nós devemos nos doar a Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. E aí nós percebemos até a ênfase de Jesus nesse texto. Nas duas parábolas existe algo que se repete. Você percebeu? Aí, no verso 44 e no verso 46, Jesus diz que tanto lá o homem que queria comprar o terreno para adquirir o tesouro, quanto esse homem aqui, que encontrou a pérola de grande valor, os dois fizeram a mesma coisa. O que foi que os dois fizeram? Eles venderam tudo que tinham para conseguir aquele tesouro. Então Jesus está dizendo isso, olha, tem uma ração. Você está conhecendo a Deus, então doe tudo de si para Ele. Ame-o com todo o seu ser. Invista a sua vida nele. Invista a sua vida nele. Algumas pessoas, elas querem dar a Deus para receber algo. Mas receber o quê? Coisas. Mas quando nós nos doamos a Deus, nós queremos receber a Ele mesmo. Nós queremos ter comunhão com Ele. Nós queremos amar a Ele. Nós queremos propagar o seu reino. Essa é a ideia aqui. É o reino de Deus que é importante. Não são os bens, não são as coisas. Algumas igrejas vão dizer, olha, dê aqui tudo que você tem, que você vai ter mais ainda. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando de um tesouro muito mais valioso. Quando Jesus diz, olha, não ajuntem tesouro sobre a terra, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói e a traça corrói também. Não adianta. Isso aqui é passageiro, nós vamos morrer. Não vamos levar nada disso. Mas algo nós podemos levar. Nós podemos levar o nosso relacionamento com Deus. A nossa alma, nosso amor por Ele. Então nós devemos reagir a esse elevado valor do reino de Deus. Nós devemos considerar algo, nós devemos considerar como uma alegria. Veja o texto vai dizer, lá no outro versículo 44, né? Então, transbordante de alegria. Não foi com constrangimento que ele se doou para Deus. Eu vou servir nessa igreja, mas eu vou servir porque eu sou obrigado. Eu vou para o culto, por quê? Porque se eu não for, como é que as pessoas vão pensar de mim se eu não estiver lá hoje? Era por isso? Não. Ele deu tudo que ele tinha, tudo de si, pela alegria que ele tinha de experimentar o reino de Deus. Era por isso. E às vezes a gente está assim, não, estou tão desanimado, com a igreja, as coisas estão meio assim, para baixo. Pô, parece que as coisas a gente olha, parece que não é algo grandioso, não tem nada aqui de chamativo. Mas lembra, o reino de Deus, ele tem um valor escondido. Não é pela vista que nós vivemos, é pela fé. É olhando o reino de Deus, que é algo invisível. Não é assim. Mas aí nós vamos doar tudo de nós, não é pelo que nós vemos. As coisas não parecem que estão dando certo. Mas o reino de Deus é algo invisível, e ele é muito valioso. É algo muito valioso. E aí isso deve gerar em nós uma alegria de nós nos doarmos a Ele. Doarmos tudo que nós somos. Doarmos todo o nosso coração. O valor do reino de Deus, ele não está em uma pessoa. Mas essa pessoa é que confere valor ao reino de Deus.
a uma igreja. Não, o valor é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Se uma pessoa me decepciona na igreja, agora pronto. Agora eu não quero mais saber da igreja. Será que é assim? Não. Jesus, ele nunca me decepciona. Nunca. E aí vamos concluir na terceira parábola aqui. Verso 47 ao verso 50. No início diz assim, né? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando a rede já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons peixes para o cesto e jogaram os peixes ruins fora. Então, aqui Jesus está fazendo mais uma vez uma comparação, uma ilustração. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo falar de peixes de verdade? Não, ele não está falando de peixes. Ele está falando de pessoas. Por quê? A gente percebe isso pelo contexto, quando Jesus fala, né? Olha, venham e eu farei vocês pescadores de homens. E o próprio texto no final vai falar isso. Deus não vai se preocupar com peixes assim. Por que ele ia se preocupar, falar uma parábola sobre peixes? Ele está falando sobre pessoas. Sobre as pessoas e os relacionamentos delas com Deus. É isso que ele está falando aqui. E essa última parábola aqui, ela traz a ideia também do valor do reino de Deus. Algumas pessoas, elas vão morrer sem valorizar o reino de Deus. Elas nunca vão valorizar o reino de Deus. Elas não vão se importar com esse reino. Algumas talvez vão dizer que se importam. Mas no fundo Deus conhece. Aquelas que amam a Ele e aquelas que não o amam. E no final Deus vai fazer uma separação. É disso que esse texto fala. Então, imagine aqui, talvez vocês... Eu não conheço tanto de pesca, né? Mas eu conheço bem pouco. Mas existe uma técnica de pesca que é a rede de arrasto. Que os pescadores vão, às vezes, em 2 barcos, e um pega uma ponta da rede e o outro pega a outra ponta. E aí eles varrem aquela área do lago, do mar, com a rede, e depois eles fecham e puxam e levam para a praia. E lá vem todo tipo de peixe. Aqui é essa ilustração que Jesus está falando. Que os pescadores estavam ali, esticaram a rede na água, foram arrastando, levaram para a praia. Vem tudo lá que pega tudo, dependendo do tamanho, né, da rede, da malha, vai pegar vários peixes diferentes. E aí Jesus disse, olha, aqui a pesca desses homens trouxe vários tipos de peixes. Só que alguns peixes, eles não quiseram. Eles jogaram fora. E os outros, que eles consideravam bons, eles colocavam no cesto e levaram para comer, para vender. Mas por quê? Por que alguns peixes eles não quiseram? Por quê? Na lei de Moisés, Moisés diz que nem todo animal é puro para o consumo. Alguns animais, eles eram considerados impuros. Como, por exemplo, caranguejo. Eles não comiam caranguejo. Camarão, lagosta. Eles não comiam. Peixe sem escama. Também os judeus não comiam. Para eles eram impuros. Se eles comessem, tocassem naquele animal, ou comessem, eles eram considerados impuros. E aí, no relacionamento deles com Deus, no templo, eles não poderiam cultuar a Deus, porque era uma regra cerimonial. Era uma regra de culto. E aqui é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha, alguns desses peixes, eles são impróprios, eles são impuros. Eles não fazem parte do reino de Deus. Eles não fazem. Porque existem certas coisas neles que não estão de acordo com os padrões de Deus. Deus disse, não comam peixe sem escama. Claro que isso aqui é lá para o Antigo Testamento, né? A gente não está falando de agora, da Nova Aliança. Mas Jesus aqui, ele está falando para pessoas que entendem isso, que pensam dessa forma. Então ele vai dizer, olha, esses peixes aí, eles descartaram, eles não prestam. E como eu falei, ele não está falando de peixes aqui, ele está falando de uma forma simbólica. Os peixes aqui são as pessoas. Então algumas pessoas, elas vão participar do reino de Deus, mas outras não. O que vai acontecer com essas pessoas que não vão participar? Aí no verso 49 ele vai dizer, assim será no fim dos tempos. Ele dá a interpretação dessa parábola. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e lançarão os maus na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então nem todos vão entrar no reino de Deus, no reino eterno, no novo céu, na nova terra. Só alguns. Nem todos irão. E aí nós devemos olhar e pensar.
Claro que a salvação aqui, Jesus não está dizendo que é porque alguns fazem tudo certo e vão para o céu, e outros fazem errado e vão para o inferno. Não é disso. Mas existem qualidades que Deus traz à nossa vida como a fé, principalmente, que nos identifica como pessoas que fazem parte do seu reino. Aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, nesse contexto aqui, nós devemos pensar isso. Mesmo crentes, nós devemos ver as advertências que a Bíblia traz para as pessoas. Aqui é uma advertência. Deus diz que vai haver uma separação. Uma separação de acordo com o tipo de pessoa que nós somos. Em que sentido? Se nós temos um relacionamento com o seu filho ou não. Se nós amamos a ele ou não. Se nós somos pessoas puras, santas ou não. Mas aqui lembrando mais uma vez que ele não está falando em salvação através das nossas obras. Mas a nossa fé, ela produz obras. Ela produz uma vida pura. Ela produz uma vida que ama a Deus. Porque nós reconhecemos o valor de Deus. Quem não reconhece o valor de Deus, não ama a Deus. Não valoriza, não vive para Ele. Então, alguns vão ser lançados nessa fornalha, que Jesus usa aqui o exemplo, uma fornalha ardente. Nós sabemos que aqui ele fala do inferno. Ele fala do inferno. E é um lugar terrível. Nós devemos lembrar disso. Algumas pessoas estão aí fora, muitas pessoas estão aí fora. E elas estão nessa situação. Elas estão só esperando o momento de serem apanhadas por essa rede, de serem jogados, vamos dizer, ali numa churrasqueira bem quente. E vão queimar lá. Nós somos responsáveis de levar para essas pessoas a verdade do valor do reino de Deus. Nós devemos dizer para elas, olha, Jesus, ele é maravilhoso, ele é importante, ele é um Deus bondoso, ele é misericordioso, ele perdoa os pecados, ele morreu para perdoar os seus pecados. Só que aí a pessoa, talvez ela, não, isso aí não tem valor nenhum não, besteira. Por quê? Por que ela age assim? Antes do culto, nós estávamos conversando sobre isso. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso. No verso 3, ele vai dizer, se o nosso evangelho está encoberto, é nos que se perdem, que ele está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele cega as pessoas, para que as pessoas não vejam o valor de Deus, para que as pessoas não vejam a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. Jesus que é a imagem de Deus. Mas aí lá no verso 6, em 2 Coríntios 4, ele vai dizer, mas Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, é uma obra soberana e poderosa de Deus. Deus faz isso com as pessoas. Quando nós pregamos para as pessoas, nós podemos ficar desanimados porque elas não creem. Mas nós devemos lembrar, por que elas não creem? É por causa da dureza do coração delas, da cegueira delas, da rebeldia delas. Mas Satanás está agindo no coração delas. Ele está trabalhando para tentar impedir que as pessoas vejam esse valor do reino de Deus, a grandeza do reino de Deus. É ele que está fazendo isso. Mas ele é capaz de vencer Deus? Não, como eu falei, Deus age. Deus que fez o mundo. Lembra que lá em Gênesis 1, Deus nos disse que haja luz e houve luz? Por quê? Porque pela palavra de Deus, Ele tem o poder de criar as coisas. Ele tem o poder de, através de um coração sombrio, de um ateu, fazer alguém que ama Ele, que percebe o valor de Deus, que é capaz de entregar coisas valiosas do seu coração para Deus. Deus faz isso com as pessoas. Deus faz. Deus é capaz de abrir o coração dessas pessoas aqui, das pessoas que nós conhecemos. Nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho, esse valor, essa grandeza, para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós nos relacionamos, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que nós temos intimidade para conversar. Ou às vezes não, estamos na praça ali, tem uma pessoa de bobeira e a pessoa é educada, quer nos ouvir, nós conversamos com ela sobre o Evangelho. E aí nós oramos a Deus, Deus, Senhor, faça essa obra. Senhor, abra os olhos dessa pessoa para ver a Tua grandeza, a Tua glória.
vejam o valor do teu filho, o valor do teu reino, para que elas se submetam ao rei, que é Jesus, para que elas se submetam ao Senhor. Então, nós devemos lembrar disso, devemos lembrar que se nós reconhecemos o elevado valor do reino de Deus, isso afeta toda a nossa vida, isso afeta. E quando alguém não reconhece, isso é um sinal de que ela não pertence a Deus, ela não pertence. Nós temos o dever de entregar essa mensagem a elas. E aí, finalizando, nós podemos também pensar em outras aplicações. Outras aplicações, então, para esse texto que nós estudamos, né? Nós pensamos aqui sobre o valor do reino de Deus e a nossa reação a ele. Nós, às vezes, nos sentimos desanimados, né? Para falar a palavra de Deus, para participar da igreja. Mas, nesse momento, nós devemos lembrar de algo. Nós aprendemos sobre a grandeza de Deus. Nós aprendemos sobre o valor de Jesus. Nós temos acesso à sua palavra. E então o que está nos impedindo de nos entregarmos à obra de Deus, participarmos do culto, falarmos da palavra de Deus? O que é? Muitas vezes é a nossa própria incredulidade. É a nossa própria atitude de taparmos os nossos olhos para o valor de Deus. É por isso que às vezes nós estamos desanimados. Porque, claro, nós somos humanos, somos fracos. Mas quando nós paramos de olhar para a grandeza de Deus, para o valor do evangelho dele, aí as nossas forças parecem que ficam se perdendo. Mas o homem aqui que achou o tesouro, ele foi, investiu tudo que ele tinha, com alegria, para conseguir aquele tesouro. Nós devemos ter essa motivação, essa alegria. Às vezes pode ser difícil, mas nós podemos orar a Deus e dizer: Deus, abre os nossos olhos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É o salmista ora assim, que eu veja a grandeza do Senhor, que eu me comova com aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. E isso me faça falar do teu amor para as pessoas, da tua grandeza. Que isso me faça me motivar para orar, para ler a Escritura, para estar no culto, para fazer a tua obra, para me doar por ti. E também, outra aplicação, como eu já falei, é lembrar da nossa responsabilidade. Que as pessoas, elas estão perdidas, sem perceber o valor do reino de Deus. Nós que percebemos, devemos falar para elas. Orar ao Espírito de Deus para que Ele abra os olhos dessas pessoas e elas vejam o valor do reino de Deus. Por último, outra aplicação que nós podemos ter é sobre as nossas prioridades, sobre o valor que nós damos para as coisas na vida. Às vezes nós podemos estar muito ocupados e podemos dizer: não tenho muito tempo hoje, né, para ler a Bíblia. Não tenho muito tempo hoje para ir para a igreja. Eu tenho isso para fazer, o meu foco é esse, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. E aí, nós esquecemos o valor do reino de Deus. Parece que a vida aqui é mais importante, ela é mais valiosa, mas ela não é. Muitas vezes, algumas pessoas podem até dizer assim: olha, não quero nem que o meu filho seja missionário, não, seja pastor, que coisa ruim. Nada, eu quero que ele seja um advogado, que ele seja uma pessoa renomada. Por quê? Porque para nós, para algumas pessoas, o reino de Deus não é tão importante. Não parece tão valioso para que nós investamos a nossa vida. Mas não. Sim, o reino de Deus, ele é valioso. Se nós reconhecemos o valor do reino de Deus, isso vai afetar a nossa vida. Então, que nós possamos lembrar disso todos os dias. Isso é o evangelho. Não são só os descrentes que precisam ouvir isso. Nós também precisamos. Porque quanto mais nós esquecemos o valor do reino de Deus, menos nós vamos ter alegria em cultuar a Ele, em buscá-lo, em amá-lo. Então vamos orar e agradecer a Deus por essa meditação que nós tivemos. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que agiu em nós. Sem Ele, Deus, jamais nós teríamos percebido o valor grandioso do Teu reino, Deus, que é mais valioso do que toda a riqueza da terra. Queremos Te pedir que o Senhor continue dando motivação ao nosso coração, Deus, para que nós não desanimemos, mas venhamos a trabalhar com a nossa vida, Deus, para a Tua obra, trabalhar para o Teu reino, para a Tua glória, fazer o Teu nome conhecido, Deus, trabalhar para que a Tua palavra seja propagada e pessoas possam perceber, Deus, a beleza do Teu Filho, a grandeza da obra que Ele realizou na cruz, Deus, Deus homem encarnado, doando-se por pecadores como nós, Deus. E isso possa motivar o nosso coração a servir o Senhor e jamais nos apartar, Deus, do Teu Evangelho, jamais nos apartarmos
da tua igreja, Deus, da tua igreja que o Senhor comprou com o seu sangue. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a propagar o teu evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém.